Bom dia, gente. Boa tarde. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Cornélio. Então, na, no vídeo agora a gente vai ver sobre a questão do teorema do Lyapunov. É, como que isso que é uma ferramenta ultra importante, importantíssima para a gente verificar, analisar a estabilidade de sistemas, não lineares, lineares, que seja. Né? O legal dele é que é aplicável para qualquer tipo de sistema. E E depois, para a gente poder utilizar esses conceitos para fazer a síntese, para fazer o controle. Então, a ideia da aula de hoje é a gente entender o que é esse teorema, né? O Lyapunov, que é um cara maravilhoso, meu ídolo, um cara sucesso, foi um russo, é Alexander Lyapunov. Inclusive, a fotinha dele é a fotinha do canal, né? É a versão jovem dele. É o cara que a tese de doutorado dele, que era sobre a estabilidade de movimentos, de dinâmicas, foi o que revolucionou aí é, bastante a questão do controle, né, que possibilitou muitas ferramentas de controle moderno que a gente tem hoje. E qual que é a ideia do teorema de Lyapunov? Né? Quando a gente analisa a estabilidade de sistemas lineares, né, a gente sabe que um sistema linear ele é estável se os autovalores tiverem parte real negativa. Né? Da onde que vem esse conceito? Esse conceito de estabilidade de sistemas lineares ele vem da resolução da equação de estado de sistemas lineares. Então, se eu tenho lá um x ponto igual a um ax, eu sei que esse cara é estável se os autovalores da matriz A tiverem parte real negativa. Por quê? Porque a solução dessa equação diferencial aqui é a exponencial da matriz vezes os estados iniciais. A exponencial da matriz é uma matriz também, né? Funções de matriz também são matrizes, que depende aqui das, vou escrever dessa forma meio miguezada, né? Que depende das exponenciais dos autovalores, né? Se esses autovalores eles tiverem, pode ser complexos, né? Então eu falo da parte real. Se eles tiverem parte real negativa, quer dizer que todos os elementos dessa matriz vão acabar tendendo para zero. Se essa matriz tender para zero, independente do estado inicial, o estado vai acabar tendendo para zero também. Então, por isso que para sistemas lineares a gente tem esse critério de estabilidade aqui. Só que a gente precisou calcular a solução dessa equação diferencial. Num caso de um sistema não linear qualquer um, x ponto igual a f de x, que belo f bonitão, né? Nem sempre eu consigo calcular a solução de maneira analítica. Às vezes até consigo, mas não é tão trivial também. Então, então é um problema a gente analisar a estabilidade desse tipo de sistema. A gente já viu algumas ideias de linearização, por exemplo, mas no caso geral, mesmo a técnica de linearização é falha, porque se os autovalores tiverem parte real nula, a gente já não consegue fazer muita essa análise, a gente precisa ir para o plano de fase. E precisou do plano de fase, que é o método numérico, a gente está meio que só adiando o problema aí. A ideia do Lyapunov é a seguinte: em vez de calcular a solução dessa equação aqui, eu vou analisar a dinâmica, eu vou analisar esta minha função. Em que sentido? Pensa num sistema físico, né? Um sistema, por exemplo, massa-mola. Se eu tenho um sisteminha massa-mola, por exemplo, se eu tenho um sisteminha massa-mola, por exemplo, vamos supor que aqui é uma massa, olha que desenhos bonitos. Então, uma massa M, aqui eu tenho uma mola, aqui eu tenho um amortecedor. Né? No sistema de segunda ordem, eu vou supor que os estados desse sistema vão ser esse deslocamento linear e a velocidade desse deslocamento linear. Vamos supor que esses são os estados do meu sistema. Tá meio ruim a notação, porque x aqui é deslocamento, não estados, mas tá aí. Muito bem. Como que eu sei que esse sistema aqui ele é estável só de pensar nele na dinâmica dele física? Né? Por exemplo, se eu fizer um deslocamento dessa massa e soltar, ele vai ficar oscilando até que uma hora ele vai parar. Né? Então, pelo fato dele ser um sistema dissipativo, ele só está dissipando energia, né? Não tem nada que, se eu não jogar entrada nenhuma, né? Estou considerando a entrada nula, só um sistema sem atuação externa. Eu comecei ele de um ponto, depois eu soltei e daí para frente ele ficou sem atuação externa nenhuma.
Como esse cara ele é puramente dissipativo, só está diminuindo a energia dele, então quer dizer que ele é um sistema estável. Exatamente esse é o conceito que o Lyapunov formalizou. Se um sistema for puramente dissipativo, eu calcular a função de energia dele e eu verificar que essa energia sempre decresce, então quer dizer que o meu sistema ele vai ser estável, ok? Então essa que é a ideia em termos bem gerais do teorema de Lyapunov. Formalizando isso, então vamos supor que eu tenha uma dinâmica dessa forma. Aqui eu estou supondo que a origem é sempre o ponto de equilíbrio, então eu vou analisar a estabilidade em torno da origem. Se não for, a gente faz o procedimento de translação, redefine os estados para que o novo sistema possua o ponto de equilíbrio na origem. Então isso aqui é sem perda de generalidade, né? Então essa que é a ideia do teorema do Lyapunov. Então vamos ler aqui. Seja x um ponto de equilíbrio na origem x igual a zero, e vamos supor que D, desculpa gente, pronto, e vamos supor que D é um domínio qualquer contendo essa origem. Então esse ponto de equilíbrio vai ser estável se e somente se, ou seja, uma condição necessária e suficiente, existir uma função v de x, que a gente chama de função de Lyapunov, que é a função de energia, que eu acabei de escrever, uma função que tem essa interpretação de energia, pelo menos. Tá? E se essa função satisfizer essas três condições, ou seja, quando x é igual a zero, a função é zero, e apenas nesse ponto x é igual a zero, tá? Pelo menos nesse domínio aqui. Se a função for sempre positiva, exceto no ponto zero, porque no ponto zero ela é zero. Então, se a função for sempre positiva, porque é uma função de energia, é sempre positiva. A gente não está trabalhando aqui, sei lá, com antimatéria. Então, função sempre positiva. E se sua derivada for menor ou igual a zero em D, né, nesse domíniozinho aqui, né, que contém origem, então quer dizer que meu sistema é estável. Para aqui até o momento. Então, se minha função é uma função positiva, ela vai ser zero no zero, e a derivada é menor ou igual a zero, quer dizer que ele vai ser estável, ok? Aquele ponto de equilíbrio. Se eu achar um domíniozinho D, tal que isso aqui é verdade, V ponto menor do que zero naquele domínio D, então quer dizer, basta eu achar um domínio, não precisa ser para todo x, tá? Basta eu achar uma região ao entorno da minha origem, tal que a função de Lyapunov é positiva e sua derivada é negativa, que eu vou conseguir demonstrar a estabilidade desse meu sistema, ok? Se além disso, V ponto não só for menor ou igual a zero, mas ele for estritamente negativo, sempre decrescente, então eu digo uma coisa mais forte ainda, digo que é assintoticamente estável, ou seja, todas as trajetórias, com o tempo tendendo ao infinito, vai acabar tendendo para a minha origem, pelo menos num domínio qualquer ao redor da origem, tá? Essa aqui é a ideia. Porque, né, qual que é a ideia disso aqui? Se ele for menor ou igual a zero, né, vamos pensar aqui, vamos fazer uns desenhos. Então, vamos supor que eu tenho aqui, né, uma função v, uma função de Lyapunov. Lembro que meu x varia no tempo, tá? Então, vamos supor que aqui é o tempo. Okay? E tá lá. O fato da minha função ser sempre positiva quer dizer que ela vai estar sempre para cima do eixo aqui. Vai ser sempre um valor positivo. Nunca vai para o lado de baixo aqui desse eixo. Né? Se a derivada for estritamente negativa sempre, vamos supor que o v ponto é estritamente negativo, então não tem jeito. Ele vai sempre cair, vai sempre cair, vai sempre cair, né? Porque ele nunca vai poder subir ou poder ficar reto, né, no platô. Então vai sempre decrescer. E como ela é sempre positiva, né, não tem jeito, ele vai acabar tendendo para zero. Ele vai acabar tendendo para zero. Ele está sempre decaindo, nunca vai passar para o lado de baixo, então ele, né, teorema de sanduíche aí, sempre vai acabar tendendo para zero. Tá? E quando a função de Lyapunov, aqui, vamos supor, ele às vezes pode só tender assintoticamente, nunca chegar, mas vamos supor que aqui, né, uma busa aqui de notação, eu tenho que V de x é igual a zero. Né? Como V de x é igual a zero, e a gente força, por definição, que só no ponto x é igual a zero essa função vale zero, então quer dizer que x é igual a zero, ele está lá na origem, sucesso. Tá? Então, essa é a ideia da função de Lyapunov. Se eu calcular uma função como se fosse uma energia, e essa energia é sempre dissipativa, então, sucesso. Agora, se eu tiver, né, uma situação em que V ponto é menor ou igual a zero, né, então pode ser que essa função ela fique aqui
parada, não vai necessariamente para zero. Porém, então por isso que eu não posso dizer, nesse caso do menor ou igual, que ele é assintoticamente estável. Finge que isso aqui está meio reto. Assintoticamente estável, não posso dizer isso. Só que ele vai ser estável, que é estável no sentido de LEP9, né? Tem que fazer um outro vídeo falando dessas diferenças de estabilidade, mas que ele não vai, um sistema estável no sentido de LEP9 se ele está arbitrariamente próximo do meu ponto de equilíbrio, né? Basicamente, de maneiras bem gerais, talvez até um pouco conceitualmente errada, mas quer dizer que arbitrariamente consigo fazer ele ficar próximo do meu ponto de equilíbrio, tá? Então essa que é a ideia do LEP9, tá? Qual que é o problema da função de Lyapunov? É maravilhoso isso aqui, a gente não está resolvendo o sistema, tá? A gente está simplesmente analisando a dinâmica dele. Já já isso vai ficar um pouquinho mais claro, mas qual que é o problema? Né? Achar a função de Lyapunov. Nem sempre é trivial a gente encontrar essa função de Lyapunov. Quando a gente tem um sistema mecânico, por exemplo, aqui é um sistema massa-mola, por exemplo, né? Uma dinâmica de sistema massa-mola. Se eu calculo a energia dele, que é energia potencial mais energia cinética aqui mais energia potencial, eu posso usar isso aqui como função, desculpa, potencial só até aqui, né? Eu posso usar isso aqui como função de Lyapunov, tá? Que é a energia realmente mecânica do sistema, né? Que aqui eu calculo a função, isso aqui é sempre positivo, quando x é igual a zero, isso aqui tudo é igual a zero, e a derivada dessa expressão, como aqui é um módulo, e aqui é um menos b, então vai ser sempre negativa. Então, quer dizer que ele é estável. Só que no sistema qualquer, não é trivial. A gente sabe, às vezes eu tenho só uma dinâmica e nem sei que tipo de sistema que é. Então, fica inviável eu usar o cálculo de energia mecânica. Às vezes, não é nem um sistema mecânico também, né? Às vezes é um sistema populacional, enfim. Como que eu faço, então? Né? Existem algumas técnicas, eu vou falar um pouquinho mais pro final, uma técnica, uma outra abordagem para a gente calcular a função de Lyapunov, mas nesse caso aqui, só para a gente entender o conceito da teoria, do teorema de Lyapunov, vamos pegar, por exemplo, esse sistema, tá? E vamos supor que eu estou usando esta função de Lyapunov aqui. Tá? Então, eu estou dando a minha função. Né? Chutei e está aqui. Né? Como que eu verifico se ele é estável? Primeiro, v de 0 é igual a 0. Né? Então, quando eu jogo x1 e x2 igual a 0, essa função é igual a 0. E ela só vai ser 0 quando x1 e x2 igual a 0. Primeiro coisa, checado aqui. A segunda condição, a função tem que ser sempre positiva. E eu consigo provar, né, como isso aqui são somas de coisas ao quadrado, isso aqui sempre vai ser positivo, vai ser sempre maior do que 0. Então, normalmente a gente faz isso, a gente define a função de Lyapunov, já garantindo essas duas primeiras restrições aqui por construção. E a gente verifica essa terceira se ela é válida ou não, ou em qual domínio que ela é válida. Então agora eu vou calcular a derivada dessa função e ver se pelo menos numa regiãozinha ao redor da origem ela vai ser negativa. Ok? Então vamos lá. Né? Magicamente apareceu aqui já escrito, minha letra maravilhosa. Então vamos calcular a derivada dessa função de Lyapunov aqui. Né? Calcular, né, em relação ao tempo, que ele v ponto é derivada em relação ao tempo do v de x, tá? O v ponto de x. Então, vou ter que fazer uma regra da cadeia, porque vai ser a derivada em relação, nesse termo aqui, derivada em relação a x1, então vai ser derivada do v em relação a x1, vezes derivada do x1 em relação ao tempo, né? Mais derivada parcial de v em relação a x2, vezes derivada de x2 em relação ao tempo. Ah, que letra maravilhosa. Né? Derivada parcial, isso aqui é o derivado parcial, tá, gente? Não 2, não, tá? Então, vamos lá. Então, v ponto vai ser derivada parcial em relação a x1, que é 2x1, que multiplica x1 ponto. Mais 2x2, que é derivada em relação a x2, vezes x2 ponto. Né? Bom, o que é x1 ponto? Está dado aqui a dinâmica. Então, socorro. Então, isso aqui vai ser 2x1 que multiplica x1 ponto, que é x1, monstrinho aqui, x1 quadrado mais x2 quadrado menos 2, menos 4x1, x2 ao quadrado, mais 2x2, que multiplica x2 ponto, que é 4x1 quadrado, x2, mais x2, que multiplica x1 quadrado, mais x2 ao quadrado, menos 2.
tá? Eu vou fazer aqui, então eu tenho que ver se existe domíniozinho, então com essa função, esse monstrão todo aqui é negativo, né? Socorro, mas vamos lá que tem umas boas coisas aqui. Eu vou fazer uma atributiva desse termo aqui, tá? Então, v ponto, vou distribuir isso aqui, então vai dar 2x1 quadrado, que multiplica x1 quadrado, mais x2 ao quadrado, menos 2, menos 8, x1 quadrado, x2 quadrado, agora distribuindo isso aqui, mais 8x1 quadrado, x2 quadrado, opa, já estão vendo as coisinhas bonitas aparecendo aí, né? Ou não, mas vamos lá, x1 quadrado, mais x2 ao quadrado, menos 2, né? Então aqui eu corto, cortes, né? Como esse termo aqui, ele é igual a esse termo aqui, eu posso colocá-lo em evidência. Então, colocando aquele termo ali em evidência, fica x1 quadrado mais x2 ao quadrado menos 2, que multiplica esse termo aqui mais esse termo aqui. Vamos lá. Pergunta é, v ponto é menor do que zero? Vamos lá. Vamos analisar termo a termo, né? Cores, gosto de cores, né? Vamos lá. Esse termo aqui, ele é sempre positivo. Para todo x, esse termo aqui ele é positivo, né? Então, tá lá. Para, portanto, essa função inteira ser negativa, eu preciso que essa parte aqui seja negativa, que tem menos com mais dá menos. Então, eu quero achar um domínio tal que esse cara aqui seja negativo. Ou seja, x1 quadrado mais x2 ao quadrado menos 2 seja negativo. Isso aqui vai ser válido quando x1 quadrado mais x2 ao quadrado for menor do que 2. Então, achei uma região, né? Portanto, vamos voltar para a cor preta aqui, né? Portanto, v ponto é menor do que zero nesse domínio aqui, x pertencente a R2, tal que x1 quadrado mais x2 ao quadrado é menor do que 2. Aqui, percebe que eu já estou vendo estritamente negativo, que eu estou querendo já analisar a estabilidade assintótica, né? Então, esse aqui é o domínio D, que está, desculpa, o domínio D que está aqui, descrito nessa coisa. Está contido no Rn, né? Então ele faz parte, é todo x do x2 que satisfaz isso aqui, ou seja, circunferência de raio 2. Tá? Então, todo mundo dentro da circunferência de raio 2, se eu fizer aqui um plano de fase, x1, x2, né? Dentro da circunferência de raiz de 2, ó, circunferência bonita, né? O v ponto é negativo, tá? Então, como eu achei uma região ao redor da origem, e pode ser tão pequena que seja, se eu achei qualquer regiãozinha ao redor da origem, tal que essa função é negativa, então quer dizer que ele é estável. E se for estritamente negativo, como é o caso aqui, então ele vai ser assintoticamente estável, tá? Então é assim que a gente usa o teorema de Lyapunov. Tem duas coisas que eu preciso comentar aqui, pode ser que eu esqueça enquanto eu for falando, mas primeira coisa é que isso aqui não é a região de atração do meu sistema. Tá? O fato de eu ter uma região, isso aqui é importantíssimo, tá? O fato de eu ter uma região aqui que é derivada de Lyapunov negativa não garante que as trajetórias vão tender para a origem. Tá? Para explicar isso, eu preciso explicar teoremas de invariância, que vai ser um vídeo ou dois para frente. Tá? Aí a gente volta para esse ponto. Só que eu quero deixar claro aqui que isso não é a região de atração, ou seja, não necessariamente uma trajetória que vai começar aqui dentro dessa circunferência vai tender para a origem. Tá? Nesse tema específico, sim. Se você fizer a região de atração, o plano de fase, se analisar a região de atração, ele vai ser a circunferência mesmo. Tá? Mas no caso geral, não. Por exemplo, se eu pegar esse sistema aqui, x1 ponto, x2 pontos, aqui tudo, chutei essa função de Lyapunov, não é? E aqui eu não vou desenvolver, mas vamos supor que daí a função de Lyapunov ponto deu essa expressão aqui, tá? Então v ponto deu esse cara. Como esse trecho aqui é sempre negativo, para que isso aqui seja negativo, então eu preciso que, aqui tá negativo já, então eu preciso que esse termo daqui de dentro seja positivo, tá? Então, quando a gente for fazer na mão, é interessante deixar o mais fatorado possível a expressão do v ponto para a gente poder analisar melhor a região, né? Aqui está mais fácil, né? Então,
Isso aqui tudo é negativo quando esse trecho aqui, a única coisa que está impedindo, esse trecho aqui tem que ser positivo, ele vai ser positivo quando x1 estiver nesse intervalo, de menos raiz de 3 até raiz de 3. Tá? Então não tem nenhuma condição em x2, isso também dá um pequeno BOzinho que a gente vai ver depois, mas na aula de invariância, mas fica aqui por enquanto. Como eu chamo a região ao redor da origem, então, tipo, não tem restrição sobre x2 e x1 tem que estar entre menos raiz de 3 até raiz de 3, então eu chamo a região ao redor da origem em que v ponto é negativo. Muito bem, deixa eu dar uma aumentada aqui. Muito bem. Então, eu chamo a região ao redor da origem que v ponto é negativo, então meu sistema é assistoticamente estável ao redor da origem, tá? Só que quando você olha o plano de fase, perceba que aqui é a região menos raiz de 3 até a raiz de 3 do x1, então toda essa faixa aqui, v ponto é negativo, mas eu tenho trajetórias que começam dentro dessa faixa, mas que não estão indo para a origem, ok? Então, só para deixar muito claro para vocês que a região em que v ponto é menor do que zero não é a região de atração do meu sistema. Tá? Via de regra, uma região de atração está dentro dessa região v ponto menor do que zero, mas não é a região, ok? Tudo bem. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto é o seguinte. E se eu, então, vamos pegar, eu peguei esse. Então, eu peguei esse sistema aqui, com essa função de Lyapunov, né? Fiz os cálculos todos e descobri que v ponto é negativo para todo x. Então, ele vai ser sempre x, tempo para todos os... v ponto vai ser negativo para todos os valores possíveis de x. Né? Positivo, né? Isso quer dizer que meu sistema ele é globalmente estável? Quer dizer que para todo x ele vai ser estável? Essa resposta também fica mais clara quando a gente analisar os teoremas de invariância, mas ele só vai ser estável dependendo da função de Lyapunov, no caso, se ela for radialmente limitada. Tá? Então, não basta analisar que v ponto é sempre negativo, tem que ver se minha função de Lyapunov é radialmente limitada. O que é radialmente limitada? Né? Se o v de x tende para infinito, quando o x tende para infinito. Ou seja, quando eu traço as curvas de nível do v de x, ele vai sempre crescendo. Conforme eu faço o x tendendo para o infinito, né, essa função vai tendendo para o infinito. Nesse caso aqui, sim, ela é radialmente limitada. Que se o x1 for para o infinito, vai para o infinito. Se o x2 for para o infinito, vai para o infinito. Legal. Então, nesse caso é uma função radialmente limitada. V ponto dá negativo para todo x. Então, ele vai ser globalmente assintoticamente estável. Tá? Que é o resultado desse teorema. Ele vai ser globalmente assintoticamente estável se o teorema for válido para todo x, ou seja, V ponto negativo sempre, e ainda se a função de Lyapunov for radialmente limitada. Então tem que tomar esses cuidadinhos aqui. Essa questão, por que preciso dessa restrição, por que preciso dessa hipótese, fica mais claro quando a gente estudar teoremas de invariância. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. Tá? Um exemplo de função de Lyapunov que não seja radialmente ilimitada é, por exemplo, uma função de Lyapunov começa aqui. Né? Então, quando o x2 tende para o infinito, está indo para o infinito. Só que quando o x1 tende para o infinito, a função não está para o infinito, porque o cosseno está limitado entre menos 1 e 1. Tá? Então, esse aqui é o tipo de função de Lyapunov, até nesse exemplo aqui, se você for analisar, que é o pêndulo. Né? A gente sabe que a origem é localmente estável, não globalmente. E quando analiso a derivada dessa função, vai ser uma expressão que vai ser sempre negativa, porém, como a função não é radialmente limitada, eu não posso dizer que ele é globalmente estável. Ok? Ele vai ser só limitado, a análise fica limitada até onde essa função consegue chegar, basicamente, de maneira bem tosca. Tá? Muito bem. Então, são essas duas coisas que eu queria falar, basicamente, sobre a questão da região de atração e sobre a estabilidade global do sistema. Tá? Que são coisas que vão ficar mais claras quando a gente analisar teoremas de invariância, teorema de La Salle e tudo mais. Um último ponto então como é que eu faço para analisar, para chegar a uma função de Lyapunov? Vamos voltar para o nosso primeiro exemplo. Voltar para esse exemplo aqui. A gente chutou essa função de Lyapunov aqui, né? Viu que é negativa dentro dessa circunferência aqui, né? Então, sucesso.
Se eu fizer o plot, inclusive, vamos vir aqui no table. Aqui eu tenho a minha função, né? Eu descrevi a minha função, a dinâmica dela está aqui, tá? Aqui eu vou colocar uma condição inicial aleatória, vou calcular a trajetória a partir dessa condição inicial e vou calcular aquela função de Lyapunov, x1² mais x2². Né? Então, cada vez que eu rodar, como é uma condição inicial aleatória, vai dar uma coisa diferente. Mas a função de Lyapunov, percebam que ela foi daquele jeito que a gente esperava, decrescente, sempre positiva e maravilhoso. Né? Então, toda vez que eu rodar uma condição inicial diferente, vai dar uma coisa dessa daí. Muito bem. Tá, só para mostrar aqui bonitinho. Agora, tem técnicas sistemáticas para a gente achar essa função de Lyapunov? Tem. Não são tão gerais, sempre vai ter uma hipótese, sempre vai ter um se isso for satisfeito, então tá, é uma função. Né? Uma delas é o método de Krasovsky. Né? Vamos supor que eu tenho um sistema que é um x ponto, é um f de x qualquer, e vamos supor que eu calculei a jacobiana, ou seja, as derivadas parciais em relação a x1 e x2, então ele usa a informação linearizada basicamente, tá? E se essa matriz aqui, F, que vai ser a matriz jacobiana, mais o transposto da própria jacobiana, for definida negativa em uma vizinhança da origem, né? Que seria definindo negativa? Todos os autovalores dessa minha matriz são negativos. Tá? No próximo slide eu vou falar um pouquinho mais de definindo negativo e positivo, mas definindo negativa é todos os autovalores dessa matriz serem negativos. Tá? Então quer dizer que a origem vai ser assintoticamente estável. Né? Isso aqui, né, meio que implica que os autovalores vão ser parcial negativa da matriz A, quando x igual a zero. Né? Então, se isso aqui for satisfeito, ou seja, se eu calculei a jacobiana, calculei ela, mas ela transposta, eu vi que os autovalores são negativos em uma vizinhança da origem, e aqui, em termos práticos, eu posso jogar x igual a zero e verificar os autovalores da matriz A. Tá? Então, a função de Lyapunov para o sistema vai ser f de x transposto vezes f de x. F de x é esse cara da própria dinâmica. Tá? Então, né, em termos gerais, se o meu x ponto é dessa forma aqui, o x1 ponto é igual a um f1 de x. O x2 ponto é igual a um f2 de x. Né? Então, eu descrevo dessa forma. Meu f de x, então, é esse vetor de x aqui, que na verdade não chamo de vetor, né? Mas tudo bem. Mas vamos chamar aqui meio toscamente nesse momento. Se eu calculo a jacobiana, então calculei o a de x, que é a derivada parcial de f em relação a x, né? Então, de fxj, né? O elemento ij é da f em relação a xj, calculei esse cara aqui, e eu cheguei à conclusão, vou colocar assim, de maneira meio de boinhas aqui, para x igual a zero, eu cheguei à conclusão que os autovalores de a de zero mais a de zero transposto são negativos, então quer dizer que a origem ela é pelo menos localmente assintoticamente estável. Né? E uma função de Lyapunov, então ele vai ser localmente assintoticamente estável, tá? Localmente assintoticamente estável, né? Porque estava pensando em inglês, desculpa. E uma função de Lyapunov válida para esse caso vai ser o f de x transposto vezes f de x, que nesse caso é o f1 de x, f2 de x, né? Aquilo ali transposto, vezes ele mesmo, que é f1 de x, f2 de x, que quando eu faço esse produto, vai dar o f1 de x quadrado mais f2 de x quadrado. Então, vai ser esse cara quadrado, mais esse quadrado, mais o quadrado, mais o quadrado, né? Então, esse vai ser a proposta de função de Lyapunov, que é válida se os autovalores dessa soma forem negativos. Ok? Então, esta aqui é a ideia do teorema de Krasovsky. Né? Vocês podem verificar que, por exemplo, nesse sistema aqui,
vai funcionar. Se calcular jacobiano, vai jogar para x igual a zero, vai ser algo do tipo menos 2, 0, 0, menos 2. E a função de LEPO9 vai ser estável. Eu até fiz um testezinho aqui no Octave, né, considerando, né, então eu verifiquei, né, de antemão que esse cara aqui, a jacobiana dele, né, mas a jacobiana daquele exemplo ali, né, quando eu jogo x igual a zero, o a de zero, vou fazer aqui direto, tá, gente, porque sim, tô preguiça, vai ser isso aqui, tá? Então a zero mais a zero transposto vai ser menos 4, 0, 0, menos 4, que é definido negativo, que todos os autovalores aqui no caso são menos 4, porque é diagonal, então vai ser negativo. Portanto, uma função de LEPO9 válida é esse termo todo ao quadrado mais esse termo todo ao quadrado. Né? De fato, quando eu vou lá no Octave, então vou tirar do comentário aqui, que já estava pronto, está aqui a função de LEPO9, aquele termo tudo ao quadrado, o f1 ao quadrado mais o f2 ao quadrado. Tá? Então, quando eu rodo aqui é uma função de LEPO9 bonitinha. É diferente, tem outros valores, mas ela também segue essa... é positiva e é decrescente. Tá? Então, tá ali o teorema de Krasovsky ajudando a gente. O método de Krasovsky para achar uma função de LEPO9. Okay? Não é exatamente a melhor, mas é uma alternativa. Tá? A segunda estratégia seria eu fazer a linearização do sistema e calcular uma função de LEPO9 para o sistema linearizado. Okay? Isso aqui eu vou deixar para explicar com mais detalhes no próximo videozinho aqui, porque ele é bastante utilizado para outros tipos de contexto, para controle robusto também, a gente usa bastante esse conceito aqui, funções quadráticas. Como tem bastante coisinha, já passou do tempo aqui, eu vou deixar explicado depois. Mas uma estratégia é você fazer isso, calcular a função de LEPO9 para representação linearizada. Né? Que ela vai ser uma direção boa para uma função de LEPO9 para o sistema não linear em geral. Tá? Então é isso daí, agradeço e valeu, até a próxima.